Obrigado, presidente Sadi Noel, que ocupa brilhantemente a presidência. Eu venho a falar aqui sobre os micos internacionais e o legado olímpico. Eu vejo com muita preocupação o que está acontecendo no Brasil hoje, senhor presidente. A imagem que estamos passando para a comunidade internacional. Nosso estado do Rio de Janeiro, um estado acéfalo, apesar de ser bicéfalo, quer dizer, sem comando, sem cabeça, apesar de ter duas cabeças. E isso porque, diante de uma crise sem precedentes, não vemos qualquer solução. Já falamos aqui hoje sobre a saúde pública, já falamos hoje sobre, outros dias, sobre a educação, que simplesmente não perdeu o controle, o governo perdeu o controle sobre como enfrentar essa crise, com terceirizados que são oriundos de uma política errada desse próprio governo, iniciada com Sérgio Cabral, e que, a partir de determinado momento, deixou de pagar essas empresas, afundando o modelo que eles mesmos propuseram. A segurança pública, na qual aparecem outras mazelas, essas muito mais significativas, porque mostram uma enorme violência, como agora o deputado Bruno Dauari mostrou ali, um corpo esquartejado na praia de Copacabana. Isso sim é uma manchete internacional. Eu fico imaginando a hora que aparecer lá nos jornais mundiais uma fotografia de um corpo esquartejado, encontrado na praia de Copacabana, a praia brasileira mais famosa, da cidade que vai ser sede da Olimpíada. E alguns imbecis, só falando assim, vêm falar de mico internacional. Mico internacional é exatamente isso. É um atleta paralímpica de outro país passar pela ameaça de um assalto à mão armada numa grande via da cidade. Mico internacional é um tenista, o maior tenista atualmente, golfista, jogador de golfe, o maior destaque do golfe mundial hoje em dia, um australiano que eu não sei o nome, ontem estava na manchete do jornal, dizendo que não vem ao Rio por conta da Zika. Ontem foi manchete dos jornais. Isso sim é mico internacional. Nós passamos da hora de parar de querer tapar o sol com a peneira e assumirmos a nossa incompetência para gerenciar essa Olimpíada. Porque, infelizmente, eu ainda acho que coisas piores podem acontecer. Coisas piores podem acontecer. A morte de um atleta desses aqui, um ataque desse Estado Islâmico aqui, porque nós não temos qualquer segurança para fazer uns jogos desse tamanho. Nós vimos aqui, vocês estão livres. Não, a explosão no aeroporto de Istambul, por que isso não pode acontecer aqui? Pode acontecer sim. O Brasil não é alvo, mas os atletas estrangeiros dos Estados Unidos, da França, são alvo sim. E eles, vendo exatamente a fragilidade da segurança pública do Brasil, podem realmente fazer um atentado aqui. Então isso sim é mico internacional. Isso é a vergonha que o Brasil mostra para o mundo. Quer dizer, a falta de vergonha. Hoje, e aí vem as soluções. As soluções que foi o debate aqui. Uma agência metropolitana
uma discussão sobre uma agência metropolitana. Mas, possivelmente, uma outra escala burocrática para se discutir e, provavelmente, não partir para atitudes concretas. Eu tenho medo disso. Eu vejo a possibilidade dessa agência metropolitana simplesmente ser um foco a mais de reunião, de debate e não se transformar em nada de prático para a população brasileira. Mas vejo com um outro medo também. Vejo com medo também dessa grande região do Estado representar um entrave para as demais regiões, para a região Sul, para a região Noroeste, para a região Norte, em função do peso político-econômico que ela vai ter na economia do Estado do Rio de Janeiro. Isso precisa ser debatido também nessa casa. Apesar de entender o interesse das cidades dessa região, eu vejo com preocupação como se ficará para as demais regiões. Mas vejo também uma outra preocupação. Considerando agora o âmbito interno da agência, o peso da cidade do Rio de Janeiro e como isso afetará as demais cidades integrantes dessa grande agência metropolitana. Eu acho que essa casa precisa debater com muita profundidade todos esses aspectos. Ninguém torce contra o Estado do Rio de Janeiro. Ninguém quer que o Estado do Rio permaneça nessa crise. Mas nós não podemos ficar imaginando grandes projetos sem trazer um debate profundo nessa casa. Eu penso que 3 audiências públicas, como está sendo proposta, é muito pouco para um projeto dessa envergadura. É muito pouco. Por último, a reunião ontem da Comissão de Educação, na qual foi anunciado que os terceirizados da FAETEC não serão pagos. O governo não aceita, dentro daquilo que ele pretende atender, fazer o pagamento dos terceirizados da FAETEC. Atenderam várias pautas dos alunos da FAETEC, mas o impasse ficou quando os alunos colocaram essa situação. E aí, estranhei a decisão da Defensoria Pública, dizendo que são pautas diferentes. Uma coisa é o ensino, a melhoria do ensino. A outra coisa é o pagamento dos terceirizados. E que os alunos não poderiam insistir nesse ponto, porque senão a Defensoria se afastaria desse processo. Isso é muito complicado. Na hora que nós vemos a juventude pela primeira vez, já vou dar a parte para Vossa Excelência, a juventude pela primeira vez se posicionando a favor dos trabalhadores daquelas escolas ocupadas e daquelas escolas que não estão ocupadas, entendendo o sacrifício dessas pessoas que ficaram sem recursos para se sustentar suas famílias, elas são pressionadas pela própria Defensoria a tomar uma posição que não considere, deputado Paulo Ramos, a situação de terceirizados. Conceda a Vossa Excelência a parte. Só para cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, dizendo que as empresas, hoje, estão demitindo os terceirizados. Não pagaram durante meses a fio e agora estão demitindo com o objetivo de um novo contrato de trabalho. As perdas ficarão na conta do sofrido trabalhador terceirizado, que ainda, preocupado em ter um emprego, está sendo constrangido a assumir o compromisso de que não vai buscar na Justiça do Trabalho o reconhecimento de seus direitos. É uma afronta, uma provocação, um absurdo. Eu vejo Vossa Excelência fazer esta
manifestação trazendo o papel da Defensoria Pública, é preciso lamentar muito e que possamos ter uma interlocução com a representação da Defensoria Pública, que assumiu esse papel. Os alunos estão solidários aos trabalhadores, e isto é muito mais do que um avanço, é uma forma de conscientização. Os alunos presenciando esse absurdo e se insurgindo contra ele. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, parabéns a Vossa Excelência também. Estou terminando, senhor presidente. Só ressaltando o depoimento do deputado Paulo Ramos, que sempre se posiciona ao lado dos trabalhadores, e realmente essa é uma situação que nós vimos aqui no Estado do Rio pela primeira vez, eu pelo menos vejo pela primeira vez, a solidariedade dos estudantes do segundo grau com trabalhadores, entendendo que a escola pública, para melhorar, não basta só melhorar a qualidade do ensino, precisa também melhorar a situação de vida e o compromisso daquelas pessoas que trabalham para fazer com que essa escola realmente seja eficiente, e não só os professores. Obrigado, a Vossa Excelência.